O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que, diante do atual cenário, faz sentido manter a taxa básica de juros num patamar restritivo por um período mais longo. Essa fala foi durante um evento promovido pelo banco Goldman Sachs. Que a gente entende efetivamente que, dado o que aconteceu no passado recente, dado o nível de desancoragem que a gente tem das expectativas, que a gente tem consciência que desta vez nós precisamos permanecer com essa taxa de juros por mais tempo num patamar restritivo. Eu acho que é isso, essa é a comunicação que é possível de ser feita hoje, dado a visibilidade que nós temos disponível com as incertezas que nós temos, seja do ponto de vista interno, seja do ponto de vista externo. Eu volto então com o Vinícius. Vinícius, qual foi a mensagem que o Galípolo quis passar hoje? O Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, está tentando equilibrar vários pratos, está tentando fazer um trabalho de equilibrista aí com as seguintes mensagens. Primeiro, vai manter a taxa de juros mais alta por mais tempo e que o BC não está com vontade nenhuma de aumentar ainda mais a Selic, porque acha que o arroxo é suficiente, mas também não quer deixar a porta fechada. Não quer dizer que não vai ter mais ajuste nenhum da Selic, porque os dados podem indicar coisas piores adiante. Ele quer manter nesse nível de arroxo e, além disso, o terceiro prato é que ele quer evitar que no mercado financeiro as taxas de juros comecem a cair por conta. Ele está tentando segurar os juros no gogó também. Ele está fazendo um trabalho complicado com a inflação que ainda é muito complicada. A expectativa de inflação, segundo ele mencionou, que é um problema, é uma preocupação enorme, para o final de 2026, que é aquela taxa de inflação que o BC, teoricamente, pode influenciar ainda agora, ainda é de 4,5%, perto de estourar o teto da meta. Então, o Galípolo está tentando fazer um equilíbrio de não aumentar muito a taxa de juros, não deixar a peteca cair e não fechar a porta para a hipótese de que as coisas possam mudar, talvez para pior, a depender do cenário econômico, que está muito confuso, muito incerto, e é o que diz qualquer banco central do mundo. Obrigada mais uma vez, Vinícius. Vamos conversar agora com o Alberto Azental, nosso analista de economia, que já está aqui do meu lado. Alberto, boa noite para você. Faz sentido, na sua visão, essa fala do Gabriel Galípolo? Cris, boa noite a todos. Faz todo sentido o discurso dele e a fala. A política monetária, quando você trabalha com os juros, você tem duas variáveis, a intensidade da taxa de juros e o prazo que você administra ou ministra essa taxa de juros. A gente já tem uns juros reais na faixa de 9%, quase indo para 10%, o que é muita coisa. Aumentar a intensidade da taxa de juros traz efeitos colaterais, que são muito danosos para a economia. O que resta? Manter essa taxa de juros, que já é alta, e trabalhar no prazo, ganhar prazo, ficar mais tempo com ela alta. E foi exatamente isso que o Galípolo mencionou. A nossa meta de inflação é de 3%, mais ou menos 1,5%, o teto é de 4,5%, a gente já estoura esse ano e quem sabe, talvez, no ano que vem atinge esse 4,5%. Ele fala sobre incerteza, você tem uma enorme volatilidade hoje para fazer qualquer previsão, para ter qualquer horizonte. Então, óbvio, as expectativas estão desancoradas. Ele fala em incertezas e expectativas desancoradas. Para terminar, quando você tem um ambiente muito incerto e muito volátil, tudo o que você não pode fazer ou ter de estratégia é ser rígido. Aí ele acerta mais uma vez. Ele fala assim, temos que ser flexíveis. Falou pouco e falou de forma bastante apropriada. Obrigada, Alberto. Bom, vou conversar agora com o Roberto Padovani, economista-chefe do BV, que já está aqui na bancada comigo. Padovani, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Bom, Padovani, como a gente viu, a gente continua vivendo, claro, um ambiente incerto, um ambiente volátil, que precisa de um cenário mais flexível. Eu queria te ouvir também sobre a sua análise dessa fala do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, quando ele menciona as taxas de juros num patamar mais restritivo. Bom, acho que a mensagem do Banco Central, Cris, tem sido muito clara. Assim, ele acha que, neste momento, o nível da taxa importa pouco, porque ele já subiu 425 pontos. Então, o que é preferível, nesse momento, mantê-la parada por um período mais longo, né? O efeito seria muito mais no tempo do que no nível. Então, acho que essa é a estratégia. Agora, por que é essa estratégia? A impressão que eu tenho, lendo o Banco Central,
é de que ele vai esperar os efeitos defasados dessa alta, né? Então, e ao esperar os efeitos defasados, ele preserva um pouco do seu instrumento. Vamos imaginar que daqui a um tempo você precisa subir mais essa taxa. Então, ele manteve ela no patamar, pode subir lá na frente. Então, ele é flexível diante de um cenário imprevisível no mundo e no Brasil e, portanto, ele tem instrumentos à mão. Então, acho que é muito mais uma cautela para preservar instrumento do que necessariamente um cálculo de que, olha, com esse nível de juros eu vou alcançar a meta de 3. Eu acho que é muito mais uma estratégia na condução da política. Mas aí, falando de projeção de inflação para 2025, a gente viu que as projeções caíram pela 5ª semana consecutiva. A que você atribui essa queda? Quais são os fatores que contribuem para isso? Acho que principalmente preços administrados, né? A gente tem uma expectativa que o petróleo possa recuar, ele vem recuando, vem operando entre $60 e $70 o barril. Então, com o petróleo mais pressionado, a Petrobras pode repassar esses custos e isso pode tirar um pouco da diferença. Agora, a gente está falando de uma inflação que roda entre 5 e 5,5, quer dizer, muito acima do teto de 4,5. Então, eu acho que o mercado esse ano ele já sabe que não teremos boas notícias de inflação e aí o debate agora, a briga para 2026. E aí tem uma diferença importante, Cris, porque o mercado trabalha com como você mostrou, com uma projeção de 4,5 e o Banco Central com 3,6, o Ministério da Fazenda hoje também anunciou 3,6. Então tem uma diferença e essa diferença é basicamente a crença de Fazenda e Banco Central que a economia pode desacelerar e isso desinflacionar, desinflacionar a economia como um todo. Mas essa diferença, ela acaba mexendo com o mercado? O mercado não está comprando muito essa projeção de 3,6. Mas ele ignora. Mas o ponto, Cris, é que assim, o mercado está comprando o que o Banco Central vai fazer. E o que o Banco Central vai fazer é provavelmente parar de subir os juros e manter essa taxa elevada por mais tempo. Então, eu acho que isso já está no preço e como a gente está vivendo num mundo muito incerto, com choques variados em todas as direções, eu acho que o mercado ele não está fazendo grandes apostas no ano que vem ainda. Vamos passar para os nossos analistas, começando pelo Alberto Azental. Alberto, fica à vontade. Roberto, a gente atingiu o ponto de inflexão onde parou de piorar, já passamos do ponto de estabilidade e o cenário começa a melhorar daqui para frente, tanto no ambiente externo como nos números brasileiros? Alberto, essa pergunta é simples, a resposta é complexa, né? A gente tem que lembrar que a gente tinha até outro dia uma visão de que a economia norte-americana ia crescer muito, pressionar a inflação, o Banco Central não ia cortar juros, depois a gente passou para o outro extremo, que é uma economia norte-americana fraca, o Banco Central reduzindo juros, recursos saindo dos Estados Unidos, portanto o dólar fraco. E a gente está voltando para a preocupação agora, à medida que a questão tarifária vai se normalizando, a gente está voltando para um cenário em que você pode ter dólar forte. O ponto meu, Alberto, é que o mundo não parece um ambiente muito estável, muito previsível. Isso, historicamente, eu já tenho muitos anos de mercado, nunca ajudou muito mercados emergentes. Você começa a olhar com mais detalhe as histórias particulares. E quando você olhar Brasil, o que a gente vai ver é que a dívida pública não para de subir. Então, essa combinação de mundo imprevisível e instável com dívida em alta, na minha opinião, não favorece fluxos de capitais, portanto, pressiona dólar, custo das empresas, pressiona o mercado futuro de juros. A gente tem que lembrar que no Brasil teremos um ambiente de menos crescimento, portanto, os ruídos políticos vão ser ampliados. Eu não acho que a gente esteja num ambiente tranquilo. Eu acho que talvez viver aquele estresse que vivemos no quarto TRI de 24, talvez não seja o caso. Mas a gente tem ainda muita emoção pela frente. Vamos passar para o Vinícius. Vinícius. Padovani, o Galípolo e muita gente diz que vamos deixar como está para ver como é que fica e deixar a taxa de juros mais alta por mais tempo. Agora, por que ela não ficou a Selic não ficou em 14,25 ou não chegou até 15,25? Afinal de contas, a gente vê uma Selic, um BC parando de aumentar a Selic, pelo menos por agora, com expectativa de inflação praticamente fora do teto da meta. Isso. Então, assim, parece que chegou a um consenso de que não tem muito o que fazer e se mexer mais piora por outro lado. Eu não estou nem falando de dominância fiscal, mas assim, olha, a inflação não vai voltar muito, a gente ainda vai estourar o crescimento e vai estourar as contas do governo. Será que chegou a um consenso de cansaço? Porque a gente está vendo um BC parar a alta da taxa de juros, não estou dizendo que é certo ou errado, quando a expectativa de inflação ainda é 4,5 com a meta de 3. É claro que a projeção do modelo do BC dá 3,6, se eu não estou enganado. Mas, para as expectativas, o BC parar tão cedo com expectativas tão altas não é uma coisa lá muito comum. Vinícius, eu acho que você tem toda a razão. A minha avaliação, e eu acho que de boa parte dos analistas,
é de que mesmo com esse nível elevado de taxa básica de juros, 14,75, a inflação está convergindo muito lentamente para a meta. A meta é 3, né? E ela se estabiliza no horizonte que a gente acompanha em 3,80, quer dizer, dá para dizer até que não converge. Então não faz sentido o Banco Central, nesse momento, parar de juros. Agora, a leitura de todos é que existe uma preferência por parar, primeiro para avaliar um pouco dos efeitos. Nesse sentido, seria muito mais uma pausa no processo de aperto monetário. Eles vão aguardar um pouco para colher mais informações sobre o cenário internacional e o cenário brasileiro. E a outra ideia, que talvez faça sentido, é que a gente vai ter que aguardar um pouco qual vai ser a reação do governo brasileiro em termos de estímulos adicionais à economia, para aí saber se o Banco Central tem que subir mais essa taxa. Então, eu diria que é uma pausa nessa história. É um Banco Central também que está lutando sozinho, não só por conta da dinâmica de dívida, mas porque o governo vem anunciando toda semana mais estímulos à economia. Então é preciso saber como essa história vai se encerrar. O Banco Central, com poucas informações, optou pela cautela, mas eu concordo com a tua avaliação, eu acho que boa parte dos economistas também concorda, de que realmente a gente tem um problema. A gente está com uma taxa básica de juros nos seus níveis mais elevados em 20 anos e mesmo assim com muita dificuldade de desacelerar a atividade econômica e de fazer a inflação convergir para o centro da meta. Tem alguma coisa estranha, que obviamente a resposta está no forte impulso fiscal que a gente viu em 23 e 24. Obrigada por enquanto. Posso pedir para você continuar com a gente? Claro. Vamos falar de economia pelo mundo, aí, especialmente americana, já já. Obrigada, até daqui a pouquinho.